Voltou pra Amoroso, tocou, é gol! Invadiu, cruzou pra Luiz Alberto! Ainda Amoroso vem, cruzou, Luizão! Atenção, pode ser pra fechar agora, Mineiro! Adiantou pra Tatelli na área, cortou, vai bater! Depois de 11 anos, depois de 96, comemora de novo o título maior da América do Sul. Realização, né? Na verdade, foram muitas noites em claros, né? Preparações, transpiração, assim, porque quando nós vestimos a camisa do São Paulo, a gente sabia da grande responsabilidade, né, do que nós estávamos representando, da história, da força do São Paulo, do peso da camisa na Libertadores. Então, assim, quando nós tivemos a oportunidade de tocar nessa taça como campeões, aí foi uma realização e foi um momento assim de alívio, porque entrar para a história de um clube na qual nós amamos, que é o São Paulo, assim, não tem explicação, é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. Eu converso muito assim, com meus amigos são paulinos, lá em Goiânia. Aí eles falam assim pra mim, eu disse, Negão, Fabão, né? Negão, você sabe o que você representa pro São Paulo? Ele, velho, vai passar, você vai estar velhinho, às vezes você não vai estar mais aqui, vai continuar passando esse lance aí, velho. É assim, mas a gente sempre agradece a Deus por isso, né? Ter essa oportunidade de, eu falo pra todo mundo, é marcar, pro lado positivo. Eu acho que é a concretização, né, de um trabalho bem feito, a realização de um sonho, uma alegria, uma felicidade muito grande, não só para mim, mas para todos que tiveram a oportunidade de vivenciar aquela conquista, que se iniciou, né, com o trabalho do Leão durante o campeonato estadual, que veio a conquista do Paulista, consequentemente depois com o Paulo Tuori, né, assumindo a frente, né, de um elenco tão qualificado, tão capacitado, tão unido, que isso realmente fez a diferença também. Todos com o único pensamento de vencer, de conquistar. Então fico feliz de poder ter participado daquele grupo. E hoje, depois de 20 anos, né, poder estar aqui contando história. Eu acho que você só marca história em um clube conquistando títulos. E foi isso que aquele elenco de 2005 fez. Quem sabe o sucesso dentro do campo ele só aconteceu porque tinha fora. Porque tinha um clima muito bom fora. Porque um sentia a dor do outro, um sofria pelo outro. E isso não tem nada de ver com qualidade técnica ou não. Isso faz um time vencedor. Um time vencedor, não estou falando de um jogo, estou falando do que a gente conquistou. Que não foi pouca coisa, foi muita coisa. Isso é pra vida, cara. Então você vê ontem, né, as brincadeiras, né, a resenha, brincando, dando risada. Eu acho que isso é muito importante, leva pra vida, né? Saber que você teve aquela conquista com esses grandes jogadores, né? Ontem aqui você viu que foi maravilhoso. Infelizmente meu capitão aí teve uma lesão ontem no Lugano. Mas mesmo assim, quem me foge, o bicho o Uruguai é duro, viu? Eu liguei pra ele ontem, liguei pra ele hoje. Então assim, mas quando reencontra esse grupo aí, realmente é muito prazeroso.
O Rogério era o nosso líder. E o Rogério sempre comentava assim, ó, o jogo fora de casa, a gente só pode perder de 1-0. Só pode perder de 1-0. Passou de 2 não. 2 a gente... E nosso time era um time muito unido, muito forte. Como você citou aí, não só dentro de campo, mas fora de campo. E a gente já levava isso aí para dentro de campo. Opa, só pode perder de 1-0. Ia na Argentina, empatava, chegava aqui, a gente ganhava de 2-0, 2-1 e a gente passava. É uma campanha sólida, do início até o fim. Olha, a gente jogava sempre com 3 zagueiros. E a gente fazia o quê? Deixava o Lugano sempre na sobra. E a obrigação minha era o quê? Marcar. Não era nem jogar. Marcar os atacantes. E atrás acompanhando ele. E tinha 2 pitbull ali na frente, né? Que era o Josué e o Mineiro. E deu certo. Você vê que saía um zagueiro, entrava outro e continuava a mesma qualidade de marcação. E o bom da nossa equipe é que a gente tinha que ficar esperto com o que estava no banco. Porque o do banco era tão bom se entrasse, quem estava de titular ia pro banco. E eu fazia o quê? Opa, não vou dar brecha não, meu irmão. E sempre mantinha o mesmo nível. O que nos orgulha muito também é que muitos desses que entravam, que estavam preparados para entrar, eram da base do São Paulo. Tinha tinha o Fábio Santos, que inclusive entrou na final, né, no jogo decisivo. Tinha o Marco Antônio, tinha o Alê, tinha o Tardelli, Ed Carlos, claro. Como que eu podia esquecer do nosso zagueiro do título mundial, né? Mas também é que na Libertadores ele não foi titular, né? Foi o Alex Bruno, mas não menos importante o Ed também. Então é uma coisa que, vindo da base, também me orgulha muito. Quando você pega o banco da final da Libertadores, a grande maioria era da base. Isso é motivo de muito orgulho para mim também. Até hoje eu comento com meus amigos, com o Lugano, com o Josué, em relação... Era um time assim, mas era uma família. Quando um chegava atrasado, um já ligava pro outro, o que tá acontecendo com você? Tá atrasado. A gente segurava no treino para chegar no horário, para não tomar multa. E a gente se preocupava assim, com a família do companheiro. E isso ajuda demais dentro de campo. No canto do goleiro, a chance no gol! Gol! No corpo, ganhou legal, Danilo no meio pro Grafite, é pra bater, chutou, é gol! Gol! Grafite. Jogou boa bola pro Luizão, agora saiu o gol do Luizão! Gol! Deve ser cumprida na mesma competição, portanto, na Copa Sul-Americana. Vem para campo o São Paulo e o time entra e vai saudar o seu torcedor. Está bem à direita ali, bem perto do gol que fica aqui à sua direita do Palestra Itália. A torcida do São Paulo recebendo o seu time. Na verdade, cada momento aqui foi vivido de uma maneira especial. Mas o momento mais marcante para mim, assim, que foi meio cômico, tenso e cômico ao mesmo tempo, foi depois do jogo no Parque Antártica, vitória de 1-0 com o meu gol de esquerda. O Rogério Ceni entrou jogando a luva e falando, assim não dá. E todo mundo ficou tenso. Tinha acabado de ganhar de 1-0 do Palmeiras, ele falando que não dá. E aí todo mundo olhou para ele e falou, não, assim não dá. Ganhar de 1-0 no Parque Antártica com gol de esquerda do Cicinho, nós vamos ser campeões. Mas uma coisa me marca muito, que foi o primeiro jogo do mata-mata contra o Palmeiras. Do primeiro mata-mata, né, das oitavas de final lá no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, que naquela altura eu não estava tendo muitos minutos, eu não estava jogando muito, nem como titular, também tão pouco entrando, e eu fiquei sabendo no começo daquela semana que eu iria jogar titular aquele dia contra o Palmeiras, naquele primeiro jogo lá no Parque Antártica. E aquilo é uma coisa que sempre que vem a história da Libertadores na minha cabeça, vem isso. A responsabilidade que eu tinha, as dificuldades de dormir à noite por causa da pressão e da apreensão de ter que jogar um jogo desse tamanho, desse nível, sabe? Eu vejo que a gente tinha um time, um coletivo melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras tinha um time bom. Quem não lembra, Juninho Paulista e Marcinho, 2 meias de muita qualidade. E foi nesse momento que eu entrei para jogar esses 2 jogos como titular, né? Esse e os 2 das quartas contra o Tigres. É rigoroso, um bom árbitro para um jogo muito difícil. Muito bem, vamos ver. Quartas de final de Libertadores sempre é difícil. Rolou a bola aqui no Morumbi. Começa São Paulo e Tigres do México. A verdade é que eu sempre gostei de jogar estádio lotado. Eu vou até brigar com você.
Toda vez que eu jogava com o estádio vazio, eu fazia merda. Que eu tenho uma coisa, quando você entra com adrenalina, isso é difícil você falhar, que você tem que estar sempre ligado. Quando a adrenalina tá lá em cima, você tá ligado. E pra você, quando eu ia dormir, quando eu terminava o jogo, ia pro vestiário, tomava banho, ia pra casa, ia dormir 4 horas da manhã, que eu já tava ligado ainda. E isso que eu gostava sempre. Quando chegava aqui, a torcida do São Paulo levando o busão, sabe, meu irmão? Coisa de louco, velho. Eu falei assim, meu irmão, não tem como a gente perder esse jogo não, meu irmão. Vamos pra cima, nós vamos engolir, nós vamos engolir esses caras, velho. Chegava aqui, pau nos caras. Grande área. O Rogério Ceni, ele contra o companheiro, partiu de pé direito, bateu. Gol! É do São Paulo! O jogo contra o River, a semifinal, na minha cabeça era quem passar é campeão. Tal da final antecipada. Quem passasse era campeão. Com todo respeito ao Atlético, mas quem passasse era campeão. E quando, pela terrível lesão do Grafite, chega o Amoroso, eu falei, não, nós somos campeões. O primeiro treino do Amoroso, eu fiquei assustado. Eu falei, não sei se eu mereço jogar com um jogador desse nível. É completamente diferente. Na qualidade de jogo, na visão de jogo, na qualidade de passe para finalizar com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, a inteligência nas movimentações. E quando ele chega para reeditar uma dupla com o Luizão, que isso é um fator muito importante. Falei, o título é nosso, não tem como tirar, a história já está escrita. Criar uma boa vantagem, armar uma boa vantagem contra o River Plate. Importante para o São Paulo chegar a mais uma decisão de Libertadores da América. E a torcida está sonhando, está esperando por isso desde 1993, quando o time foi campeão, 94 foi vice e quer voltar a essa Libertadores. O jogo contra o River em especial, né, quem participou, e muita gente nem sabe dessa história, né, mas eu estava com o dedo trincado, né, o dedão do pé trincado e joguei aquela semifinal, a final, os dois jogos na realidade, no primeiro jogo aqui no Morumbi contra o River Plate, numa dividida de bola com o Mascherano, eu acabei trincando o dedão, e isso me incomodou muito, e em certos momentos eu pensei até em desistir, mas o momento era tão bom, que talvez eu não poderia ter outra oportunidade de vencer uma Libertadores. E eu fiz tudo que era de possível e impossível para poder jogar o segundo jogo da Libertadores e os 2 jogos da final. Em momentos assim que eu jogava, durante a semana eu tratava, tentava recuperar, à base de qualquer tipo de medicamento para poder aliviar a dor, para poder jogar o segundo jogo da semifinal e, consequentemente, também os 2 jogos da final. Esse momento, para mim, é muito especial porque eu fui realmente no sacrifício. Mas a consolidação desse momento, junto com outros momentos difíceis de cada um jogador, veio sacramentar com uma conquista que fizesse com que a gente marcasse o nosso nome nesse clube tão grande. Pega o rebote Danilo, capricha no chute Danilo! Gol! Deixa Rogério, parte Rogério, bate Rogério, gol! Rapaz, todos os momentos são especiais, né? Tanto dentro de campo como fora de campo, né? Aquele grupo era muito unido, era muito forte, não só dentro de campo como fora também, que eu acho que é muito importante a amizade fora do campo também, a gente tinha isso com a gente. O jogo que me marcou, com certeza, foi aquele jogo contra o River Plate, né? O segundo jogo, que eu dou uma jogada, acho que foi Fabão, Lugano, quebrou a bola, Luizão raspou de cabeça e eu peguei já na frente e deu passe para Amoroso e eles estavam em cima da gente. Naquele gol ali eu acho que quebrou o clima do River Plate. Acho que aquele jogo, aquela jogada me marcou muito. Retribuição, para quem não sabe, retribuição, Amoroso, meu primeiro gol na Itália foi Amoroso que me deu o passe. E o passe que eu dei para Amoroso, já tá pago aquele passe lá em Parma.
Foi maravilhoso, maravilhoso. Assim, a verdade é assim que a minha filha, a Mariana, é a mãe da minha filha, ela estava grávida. E eu falei que estava louco para fazer um gol para homenagear, né, a minha filha que estava para nascer. Eu fiz o gol contra o River, que praticamente também liquidou o jogo, né, que foi lá na Argentina. Lá Monumental botar aquela pressão. Sim, pressão. E vocês sabem que os caras quebraram o ônibus todinho do São Paulo, né? Aí o treinador Otto Ori perguntou, e aí, vocês vão jogar? Eu falei assim, meu irmão, o jogo tá bom demais, o ônibus todo quebrado. Eu falei, não, vamos pro jogo, meu irmão. Aqui é Aroeira, aqui é jogador raiz, vamos pro jogo. E passamos por cima do River lá dentro. Que não possa curtir a festa do seu time classificado. Souza. A batida pro gol! Amoroso e Luizão, companheiros de Guarani, se reencontram no São Paulo e tentam o título da Libertadores. Bola em jogo para você ligar na Globo. A decisão da Libertadores começa. O Brasil já conquista o 12º título do país na Libertadores. Vamos ver se é com São Paulo ou com o Atlético. Eu acho eu vou tocar em 2 pontos aí que fazem parte dessa final. Uma que você comentou e, né, de uma certa forma, que entre São Paulo e River Plate poderia ser uma final antecipada. E para muitos, né, muitos pensavam dessa forma. Mas a gente não podia ter na nossa parte mental que essa era a lógica. Porque a gente tinha um Atlético Paranaense também que era forte, né, tinha um dos artilheiros da competição, né, que era o Luiz Chulapa, que vinha num momento sensacional. E a gente não podia se acomodar, porque nós vencemos do River e agora a final ficou mais fácil. Aí vou tocar no outro ponto, que aí é uma mistura de emoções e de sentimentos, né, que envolve ansiedade, nervosismo, pressão. Você liga a televisão e tudo, né, e todos os canais só falam da final. Então as noites, né, que você perde de sono, dorme mais ou menos. Então você vai mentalizando, né, o jogo a cada dia que passa. E aí quando você entra em campo, né, e vê o estádio lotado, a torcida incentivando você. Primeiro jogo, né, fora de casa, um jogo difícil, duro. Mas nós conseguimos fazer um bom jogo e trouxemos para cá uma pequena vantagem onde a gente precisava de uma vitória. O mais difícil foi controlar a ansiedade durante, né, os dias que nós tivemos de preparação para poder chegar aqui no Morumbi. Nós sabíamos da força que nós tínhamos aqui dentro, né, demonstramos ao decorrer da competição o quanto nós éramos fortes aqui dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, que foi um fator assim, positivo para a conquista do título. E controlar a ansiedade de poder ver o estádio cheio, de após um apito final você ter a possibilidade de levantar a taça de campeão, era assim muito complicado você controlar essa ansiedade. Então você já queria prever algo, mas eu particularmente procurei viver dia após dia, sempre quando nós tínhamos ali uma conversa durante o treinamento no CT, nossa, como que será que vai ser depois do jogo? E se a gente... Não, aí a gente já mudava de assunto. Era algo assim que a gente não prolongava quando vinha algum pensamento negativo. A gente só trazia pensamentos positivos e durante toda a preparação aí para esse segundo jogo, né, dessa grande final, foi o Rogério Ceni enfatizando o que era o São Paulo, o momento que nós tínhamos acabado de chegar e o que nós iríamos viver a partir de uma conquista. Então isso tudo foi entrando na nossa mente. Quando nós chegamos aqui com o mar de torcedor, gritando nome por nome, cara, não tem como você não dar o seu melhor. Mesmo que você não esteja na sua melhor noite, você vai entregar o que você tem de melhor, com vontade, com suor, e foi isso que aconteceu, né? Cara, a melhor coisa é a torcida. Assim, quando a gente chega ali, né, ali no portão 1, para entrar, a nossa chegada ali, os torcedores realmente faz a diferença. Com certeza contagia a todos nós. Então a gente já entrou aqui no gramado com a certeza assim, eles estão com a gente tem que dar o máximo. Então, a torcida, com certeza. Para mim, como São Paulino, esses momentos antes do jogo, da chegada no estádio, sempre era um momento diferente, especial, né? Porque antes eu estava ali, né? Anos antes, algum tempo antes eu estava ali
ali junto deles. E nesse dia 14 eu estava dentro do ônibus, né? Me preparando para entrar definitivamente na história do clube. Ali a gente já tinha sido campeão paulista, mas a Libertadores é completamente diferente. A Copa Libertadores, elas têm essa importância no Brasil hoje por causa do São Paulo Futebol Clube. Tem que ter o lado positivo, né? Mental, né? Falou, caramba, nós estamos dentro dos nossos domínios aqui no Morumbi. Lógico que a gente sabia que o jogo também não seria fácil, né? Mas vem da torcida, toda a atmosfera que cobriu aquele jogo. Pô, a torcida realmente gritando, apoiando. O mental era, vamos ganhar. Lógico, com toda a humildade, mas a mentalidade nossa era ganhar. Também não podia errar. Aí, Luizão botou pro meio, São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça, Amoroso. Gol! Olha, nós tínhamos muita confiança na vitória e no título. Mas lógico que você, durante a partida, você vive, né, dificuldades que o jogo acaba proporcionando. Eu me lembro muito bem da nossa entrada no vestiário após o apito final do primeiro tempo. Que nós olhamos um para o outro e falamos, hoje a gente não perde. Independente do que acontecer, a gente não perde. Por quê? Porque o Fabrício errou um pênalti no final do primeiro tempo. E quando isso acontece, é um combustível para a equipe na qual teve a oportunidade ali de não tomar gol, né? Então foi o nosso caso. Nós viramos o primeiro tempo com 1-0 e tínhamos acabado de presenciar o nosso adversário perdendo um pênalti. Então, apesar assim que estava um jogo muito difícil, tá? Você vê que tinha o Aloysio ali dando muito trabalho lá na frente e não estava na fácil. Os caras perderam o pênalti e praticamente quando fez o segundo gol, praticamente jogou um balde de gelo no time do Atlético. O time do Atlético arriou. E aí nós passamos por cima. Mas não foi fácil não, velho. Não foi fácil. Jogou pra área, quem sobe, o toque de cabeça. Gol! É do São Paulo! A volta pro segundo tempo, nós falamos, olha, aquilo que houve de desatenção no primeiro tempo não pode ter no segundo. E foi onde nós fizemos um segundo tempo, não vou dizer perfeito, mas cada um no seu limite. E nós fizemos mais 3 gols aí e fomos presenteados. Puxou para a direita, ainda Amoroso, levou vantagem, cruzamento, olha o Luizão. Gol! Todos os jogos de mata-mata, a gente ganhou muito bem, não sofreu nenhum gol no mata-mata. 2-0 contra o Palmeiras, 4-0 contra o Tigres, 2-0 contra o River e 4-0 contra o Atlético Paranaense na final. Então, aqui era impossível. E lá vem o São Paulo para o ataque. Diego Tardelli cortou para o meio, bateu para o gol. Gol! Tricampeão da Libertadores. Realização de um sonho. Eu queria jogar no São Paulo, eu torcia pro São Paulo, torço pro São Paulo. Então a realização de um sonho. E é um campeonato que a torcida do São Paulo gosta, né? A torcida do São Paulo vive para a Libertadores. E graças a Deus deu tudo certo, né? E eu fazendo um gol também na final, né? Quer dizer, a parte mental a gente estava muito bem, a parte tática, o time jogando redondinho. A parte técnica, né? Que é o momento de cada um, é o dom que Deus deu. E a parte física que nós estávamos muito, mas muito bem. Então a gente conseguiu fazer um jogo bom, não foi fácil, e celebrar, conquistar essa taça tão merecida. Acabou, o São Paulo é tricampeão da Libertadores. Faça a festa, torcedor do São Paulo. Comemore em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Onde você estiver no mundo acompanhando a Globo Internacional, pode gritar a plenos pulmões. O São Paulo é tricampeão da Libertadores.
maravilhoso. Eu estou aqui hoje por causa disso, né? Aquela conquista foi maravilhosa. Entrar na história desse clube tão grande, né? Tô vendo ali Cafu ali, Tele Santana, Raí, Palhinha. Poxa, ficar perto desses caras assim, que também conquistaram, para mim é prazeroso. Voltar ao Morumbi é sempre um prazer. O carinho que eles têm por mim é muito grande, então assim, é maravilhoso. Primeiro, eu acho que o São Paulo não deixa essa história e essa conquista apagar. O São Paulo foi sempre presente na vida dos seus ídolos, né, dos seus ex-jogadores. O São Paulo tem essa cultura, né, de engrandecer, de valorizar aqueles jogadores que fizeram com que o São Paulo se tornasse ainda maior. E toda vez que eu vejo essa camisinha e entro aí dentro, eu não quero perder, eu quero vencer. Porque o São Paulo é um time de tradição e um time que merece muitos, mas muitos títulos.